servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Soberano Deus e eterno Pai, Pai da eternidade, príncipe da paz, a tua palavra foi lida e a mesma palavra será ministrada. Não permita que eu tire nem um tio, nem uma vírgula, nem um acento da tua palavra, mas que tudo aquilo que o Senhor me entregou para entregar para a tua igreja, que eu venho entregar nessa noite. Tudo aquilo que o Senhor mandar eu falar, que eu possa entregar. Eu só te peço, levanta muro de fogo em redor desse ambiente, e que tudo aquilo que não é proveniente de ti venha ser repreendido. E eu te peço, linda a minha vida com teu sangue. É o que eu te peço e eu te agradeço nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que todo mundo aqui já tenha ouvido falar, já tenha lido a história de Ana. Nós sabemos que por muito tempo Ana esperava, Ana buscava ter um filho e ela não tinha. E nós sabemos que naquela época era muito importante uma mulher ter um filho, e sendo ele homem, porque era mais honrado, era algo bem melhor. Só que Ana, por mais que tentasse, por mais que ela queria, ela não conseguia ter filhos. Até que um certo dia ela resolveu fazer uma oração diferente. Até que um dia Ana resolveu ter uma atitude diferente. E aí ela obteve resultado. Porque às vezes você ora, você chora, você clama e não acontece nada. E Deus está te perguntando nessa noite: será que não está na hora de mudar de atitude? Será que já não está na hora de você fazer algo diferente? Porque se você está buscando, está fazendo algo e Deus não respondeu, tenta mudar. Faz uma coisa diferente. Chama a atenção de Deus. Aí Ana fez uma oração diferenciada. Ana disse: Senhor, se o Senhor se lembrar de mim e da tua serva não te esqueceres e me der um filho, varão, eu vou te entregar ele para ele te servir todos os dias da vida dele, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. E quando a necessidade de Ana se encaixou com o propósito de Deus, nasceu um milagre. Quando a nossa vontade e necessidade se encaixa com o propósito de Deus, nasce um milagre. Se a tua necessidade, se a tua vontade está se encaixando com o propósito de Deus, não se preocupa, tem milagre sendo gerado. Tem milagre chegando para a tua vida, tem milagre chegando para a tua casa. Se a tua necessidade se encaixar dentro do propósito de Deus, Samuel vai nascer. Samuel está sendo gerado. Deus tinha um propósito, Ana tinha uma necessidade. Então ela resolveu levar a sua necessidade perante Deus. E quando ela apresenta a sua necessidade perante Deus, Deus olha para Ana e diz assim: chegou a hora. Chegou a hora de Ana viver milagre. Chegou a hora de cumprir o propósito. Chegou a hora de nascer um porta-voz de Deus em Israel. Chegou a hora de nascer um instrumento. A Bíblia diz que Samuel nasce. Então ele é levado para ser criado no templo. Ele é levado para
ser criado pelo sacerdote Eli. Mas tem porém, Samuel não nasce numa época em que a Bíblia era muito estudada. Ele não nasce num tempo em que todo mundo tinha visão, que todo mundo profetizava, não. Samuel nasceu num tempo de caos, numa época em que era difícil ter visões, numa época que era muito difícil se ouvir a voz e a palavra de Deus. Só que tem porém, Samuel está sendo criado no templo, Samuel está sendo criado dentro da casa de Deus, e Samuel está sendo criado pelo sacerdote Eli. Só que Eli tem 2 filhos, conhecidos, chamados de Ofni e Finéias. Ofni e Finéias também foram criados no templo. Ofni e Finéias também foram criados na igreja. Ofni e Finéias sabem tudo sobre Bíblia. Eles sabem tudo sobre o Pentateuco, sabem tudo sobre o litúrgico, sobre a ordem do culto. Só que a Bíblia diz que por mais que eles soubessem tudo de Bíblia, tudo sobre a verdade, tudo sobre a ordem do culto, eles decidiram profanar o templo. Porque não adianta você conhecer de Bíblia, não adianta você conhecer a verdade, não adianta você vir à igreja se no seu coração você decidiu profanar as coisas de Deus. Ofni e Finéias é um povo que sabe tudo sobre Bíblia, sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe tudo sobre a religião, mas decidiram fazer tudo ao contrário. Ofni e Finéias se prostituíam e depois iam sacrificar para Deus dentro do templo. Ofni e Finéias era aquele tipo de sacerdote que iam sacrificar para Deus, mas chegando lá, pegavam da parte que pertencia a Deus para si. Ofni e Finéias eram capazes de vir num culto como esse, ouvir uma palavra como essa, como se fosse uma música qualquer, porque a palavra já não descia mais no seu coração, porque a palavra de Deus já não tinha mais nenhum poder sobre a vida deles, porque o arrependimento já não chegava mais no coração deles. Nós estamos vendo uma geração de prostitutos, uma geração de adúlteros, uma geração de devassos, uma geração de mentirosos que estão vivendo na igreja, dizendo que são crentes, mas têm a vida pior do que a vida de um ímpio. E se depender desse tipo de crente, o amigo dele do serviço nunca vai pisar o pé da igreja. Se depender dele, a amiga da faculdade, a amiga da escola, nunca nem vai pegar numa Bíblia. Se depender desse tipo de gente, os parentes nunca vão nem pisar o pé na igreja. Por quê? Porque são pessoas que se dizem crentes, mas vivem uma vida imoral, vivem uma vida de devassidão, vivem uma vida de mentira. E tem mais, Ofni e Finéias mentem, pecam, profanam, não se arrependem, não mudam de vida, mas tem porém, eles também não saem da igreja. Eles decidiram viver uma vida dupla, decidiram viver uma falsa santidade, decidiram viver de capa. Ofni e Finéias vivem a vida que quer, mas não saem de dentro da igreja. E eu aprendi com um pastor que eu admiro muito, que eu não devo pregar aqui pensando na minha próxima agenda. Eu não devo pregar nas igrejas pensando em voltar, não. O que Deus mandar falar, eu falo. Eu não tenho que pregar aqui na frente, querendo que o pastor acabando aqui fale assim, pregou bem hoje, no próximo mundo você prega de novo. Eu não prego pensando em agenda. Eu prego, não prego para agradar ninguém. Os únicos que eu quero agradar é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agradando esse, está tudo bem. E o que Deus mandar falar, eu falo. O que Ele mandar entregar, eu entrego. Doa quem doer. Vou entregar tudo que Deus mandar. Você conhecer tudo de Bíblia, você conhecer tudo sobre a religião, isso não muda nada. Porque tem ímpio que tem uma vida mais reta do que a sua. Você cantar bonito, receber a oportunidade em todo culto, pregar em cima do altar, isso não te faz santo, isso não te faz cristão. Porque tem desviado que tem uma vida mais reta, uma vida mais justa do que a sua. Porque Ofni e Finéias não se afastam da igreja, não se afastam do templo. Eles não param de sacrificar, eles se afastam da verdade, se afastam da santidade, eles se afastam da palavra de Deus, eles se afastam do próprio Deus. Aleluia! Ofni e Finéias estão esperando Eli morrer. Eu imagino agora um diálogo entre Ofni e Finéias. Ofni dizendo para Finéias, papai já está velho.
o que que morre com ele? Morre a doutrina, morre com ele a verdade, morre com ele a ordem no culto. Quando o papai morrer, morre com ele tudo que ele ensinou. Aí deixa papai morrer, que nós faz da igreja o que nós quiser. Quando o papai morrer, nós faz o que a gente quiser com essa igreja. Só que tem um porém, a Bíblia diz: mas Deus arquitetava uma forma de matá-los. E eu quero profetizar algo nessa noite. A igreja não vai vir para as mãos de Ófine e Finéias. A igreja não vai ser liderada por Ófine e Finéias. A geração de adúlteros, profanos, prostitutos, mentirosos vão morrer antes de assumirem a igreja. Porque Deus não vai permitir que brinquem com o sagrado. Deus não vai permitir que toquem naquilo que é santo. Deus está preservando uma geração diferente. Deus está preservando uma geração que vai dar continuidade ao pastorado. Deus está preservando uma geração que vai liderar jovens, senhoras e crianças. Deus está preservando uma geração que prega a verdade, uma geração que canta a verdade e uma geração que vive a verdade. Uma geração que vai fazer a diferença em nossos meios. Aleluia! Ófine e Finéias não vão assumir a igreja. Os profanos não vão destruir e nem tocar no sagrado e naquilo que é santo. Porque tem uma geração, algumas pessoas que dizem assim: eu não vejo a hora desses pastores de mais idade morrer para a gente pintar a igreja de preto, apagar as luzes, colocar um jogo de luz, tirar a mesa, colocar um tambor. Eu não vejo a hora de parar de chamar esses pregadores pentecostal que gosta de gritar, gosta de rodar, e colocar uns pregadores que pregam calminho, os pregadores que dizem que você é o ponto fraco de Deus, os pregadores que pregam inglês e diz: meu lindo, minha linda. Não vejo a hora desses irmãos morrer para a gente fazer isso. Pois eu te digo que se você pensa assim, você está na lista de que Deus vai matar. Deus mata, mas Deus não permite que assume. Deus não permite que toque no sagrado. Deus não vai permitir. Quer fazer baderna, quer fazer bagunça, então faça. Faça, vai se aprumar em outro lugar, que aqui na igreja você não se apruma. Quer fazer bagunça, quer fazer baderna, cai fora. Se você quer se lamear, quer se afundar com os porcos, aqui dentro não tem porco, aqui dentro só tem ovelha. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que o filho pródigo, ele desejou comer da comida dos porcos. O filho pródigo estava junto com os porcos, junto da lama. Só que ele estava na lama, estava com os porcos, queria comer lavagem, mas se tinha um lugar que ele não estava, era na casa do pai. Por quê? Porque lá na casa do pai não tinha lama. Lá na casa do pai não tinha porco. Dentro da casa do pai não tinha lavagem. Aí eu entendi: longe do pai, perto dos porcos. Perto dos porcos, longe da presença do pai. Quer se lamear, quer se ajuntar com os porcos, quer pecar, então cai fora. Deus não é pastor de porco, ele é pastor de ovelhas. Aqui dentro não tem lama, aqui dentro não pode ter pecado, aqui dentro não tem lavagem. Aqui tem palavra para alimentar a ovelha. Deus é pastor de ovelhas. Quer tocar no sagrado, Deus te mata antes. Ele mata da mesma forma que ele matou Uzá. Ele mata da mesma forma que ele matou os filhos de Arão. E ele mata da mesma forma que ele matou os filhos de Eli. Não se atreva a tocar no que é santo. Não se atreva a tocar naquilo que foi deixado, determinado pelo próprio Deus. Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz que a igreja tinha tudo em comum: a doutrina, o partir do pão, os louvores. E se você quer saber se uma igreja ela é espiritual, se uma igreja é de Deus, vá nela e vê se ela tem doutrina. Se não tiver doutrina, ela não é igreja, ela é shopping. Aleluia, glória a Deus. Se você for numa igreja, ficar um mês nela e ninguém pregar contra pecado, ninguém pregar contra céu, falar sobre céu e inferno, ninguém pregar sobre família, ninguém te confrontar, ninguém pregar a verdade, cai fora. Não é igreja, virou shopping. Aleluia, glória a Deus. O pastor falou na quinta-feira, e eu vou frisar isso novamente.
estão tirando a característica de uma igreja espiritual e estão construindo uma igreja social. Para poder as pessoas virem na igreja, sentar e dizer: rapaz, que cadeira bonita e confortável. Para quando olhar para cima e dizer: rapaz, a iluminação dessa igreja é boa. Estão transformando a igreja para quando alguém vir na igreja dizer: esse som é potente, pensa num som bom. Para chegar na igreja, olhar o tamanho do estacionamento e falar: rapaz, nem na Havan não tem um estacionamento desse tamanho. E eu te digo, não é errado a igreja ter cadeira boa. Não é errado a igreja ter uma boa, uma iluminação boa. É errado as pessoas virem e achar que a coisa boa da igreja é a cadeira. Achar que o melhor daqui é a iluminação e o som. Não, a igreja, o melhor dela deve ser Jesus Cristo. Se você veio aqui para poder ver a roupa amassada do irmão, o sapato da irmã que está descolando, a tinta da parede, você veio no lugar errado. Porque você não veio aqui para dizer que a igreja é legal, que o culto é legal. O culto deve ser espiritual. Na igreja a gente não vem para receber, aqui a gente vem para entregar. E eu te pergunto: o que você trouxe para entregar para Deus nessa noite? O que você trouxe? Aleluia, porque a Bíblia diz: quando vós vos reunir, um tem salmo, o outro tem doutrina e o outro tem profecia. Culto não é para ser legal, culto é para ser espiritual. Hoje em dia as pessoas se titulam pastores, abrem igreja, fazem até área VIP. Se você quer participar, é R$300, R$1.000, R$1.500 ingresso. E essas igrejas estão lotadas. Aí você vai, observa e pergunta: qual que é o dia do culto de doutrina? Não tem. Qual que é o dia do culto da oração? Não tem. Que dia é o culto da libertação? Não tem. Mas pergunta quais são as programações da igreja: piquenique na segunda, cinema na terça, futebol na quarta, retiro na quinta. E o culto, como é que funciona os negócios aí? Não tem. E se você for uma igreja dessa, você nunca vai ouvir a verdade. Por quê? Porque lá não prega a verdade. E essas igrejas estão cheias, elas estão lotadas, mas lá não existe mais a verdade. Por que não tem a verdade? Porque se pregar a verdade, deixa de receber o dízimo. Se pregar a verdade, o prostituto sai da igreja e nunca mais entrega a oferta. Se pregar a verdade, o empresário que está lá dizimando o dízimo alto, entregando uma oferta alta, mas vive em pecado, sai da igreja. Por quê? Porque pregou a verdade, mas lá não tem a verdade, mas também não tem Deus. Aonde não tem a verdade, aonde a Bíblia não é pregada, Deus não vai. Deus não está em ambientes que a sua palavra não é pregada. Deus não compactua com a mentira. Mas aqui ainda tem palavra. A palavra de Deus ainda está sendo dita. A palavra de Deus está sendo ministrada. E eu acredito e eu creio que Ele se faz presente aqui nessa noite. Aleluia! Aleluia! Se não der para dar glória, diga ai. Se não der para falar ai, diga misericórdia. Até agora nós estávamos falando da geração de Ofni e Finéias, uma geração de prostitutos, uma geração de mentirosos. Só que Samuel, ele não está convivendo só com essa geração de prostitutos, de profanos. Não, Samuel também está convivendo com a geração de Icabode. E quem é Icabode? Icabode é neto do sacerdote Eli. A Bíblia diz que a mãe de Icabode estava grávida. De repente chega um mensageiro e diz assim: Ofni e Finéias foram mortos e a arca da aliança foi levada pelos filisteus. Quando ela escuta aquilo, de repente ela começa a sentir dores. Ela teve aquela criança e ela morre. Só que antes dela morrer, ela disse: a criança se chamará Icabode. E Icabode significa: foi-se a glória de Israel. O problema de Icabode não é moral. O problema de Icabode não é com caráter. A Bíblia não relata o adultério de Icabode, a fornicação de Icabode. Não, a Bíblia não relata o pecado de Icabode, porque o problema dele não era moral. O problema de Icabode era com glória. E talvez o teu problema não é moral. Talvez o teu problema não é de caráter. Talvez o teu problema seja com glória. Talvez o teu problema seja com a presença de Deus. Talvez você é de uma igreja pentecostal, mas você não é pentecostal. Talvez você é de uma igreja avivada, mas você não é avivado. Talvez você é
é de uma igreja fervorosa, mas você não é fervoroso. Vem pro culto e fica com raiva do irmão que dá glória, fica com raiva do irmão que dá aleluia. Você senta do lado de um crente cheio da presença de Deus, mas você não dá glória, não dá aleluia, não sente a presença de Deus, porque o teu problema não é moral, o teu problema é com glória, o teu problema é com a presença de Deus. E é preocupante porque existem pessoas que não vê problema nenhum em entrar dentro da igreja e passar o culto todo mascando um chiclete. Tem pessoas que não vê problema nenhum em chegar na igreja e passar o culto todinho conversando com o irmão da esquerda, com o irmão da direita e outro mexendo no telefone. O culto todinho que Deus deu. Ele não vê problema porque o problema dele é com glória. Mas um crente que ama a presença de Deus, se ele vir num culto desse e não sentir a presença, quando acaba o culto ele diz assim: eu só posso estar em pecado porque eu não estou sentindo a presença. Um crente que tem a presença de Deus, se ele vir no culto e ele não dá glória a Deus, ele não dá aleluia, ele sai revoltado. Por quê? Porque ele quer sentir a presença. Ele sai inconformado, ele diz: eu preciso buscar mais, eu preciso orar mais, eu preciso consagrar mais, eu preciso consertar a minha vida, porque tem algo de errado, porque eu amo a presença de Deus. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém que tem um problema com a glória: você quer se consertar nessa noite? Se o teu problema é com a glória, Deus desceu aqui nessa noite e está dizendo assim: vamos consertar esse problema, vamos mudar esse cenário da tua vida. O teu problema é com a glória, não se preocupe porque a glória desceu aqui nessa noite. O teu problema é com a glória, eu quero te tirar do raso e te trazer para o fundo. Eu quero te tirar do raso e te trazer para viver o sobrenatural. Se o teu problema é com a glória, se você já não sente mais a presença, pois o Deus que é a presença, Ele está aqui nessa noite e Ele quer tocar em você, quer te transformar para você sentir a presença dEle novamente. Se o teu problema é com a glória de Deus desceu aqui. Aleluia. E acabou, parece que a glória se foi, mas ainda tem brasa. Ainda tem brasa. Cadê as brasas de Deus aqui nessa noite? Porque eu acho que tem uma faísca aqui no meio das irmãs, tem uma faísca aqui no meio dos jovens, tem faísca lá embaixo, tem faísca na galeria, tem em cima do altar. E se você pegar fogo aqui e outro pegar ali, nós vamos fazer uma fogueira e vai reacender o fogo, vai reacender a chama, mas o fogo não se apagará, a chama não vai se apagar, a glória de Deus não vai acabar, a glória de Deus não vai sair dos nossos meios. Aleluia, glória a Deus. Ainda tem alguém queimando, ainda tem brasa queimando, ainda tem fogo aceso, ainda tem glória. A glória ainda não se foi, a glória está presente. Aleluia. Eu vou dizer algo e talvez alguns irmãos fiquem até com raiva, mas hora que depois passa. Tem uns irmãos que amam jogo de futebol, torce pro time, e não é errado, eu não vim pregar contra não, você torce pro time que você quiser. Só que tem uns irmãos que na hora que tá assistindo futebol, ele grita, pula e comemora quando o time faz um gol, mas quando chega na igreja não abre a boca para dar um glória, não levanta a mão para dar um aleluia. Tem umas irmãs que assistem novela, assistem minissérie, filme, e não é que escorre uma lágrima, chora que molha tudo, mas quando chega na igreja tem problema com glória. E eu não vim aqui proibir ninguém de pular, mas é proibido você pular para quem não te deu nada, você gritar para quem não te deu nada, chorar para quem não te deu nada e chegar aqui na igreja, ficar calado perante um Deus que morreu por você, ficar calado perante alguém que entregou a vida por você numa cruz. Aleluia, glória a Deus. Eu vi um pregador esses dias dizendo que um pastor de igreja, ele disse que um irmão chegou e falou assim: aqui pastor, o irmão fulano de tal, no dia do culto, lá no estádio de futebol, assistindo o jogo. Aí o pastor olhou e falou assim: não irmão, esse aqui não é o irmão fulano de tal aqui da igreja não.
Aí o irmão disse: é, pastor, olha aí, ó, é o irmão. Aí o pastor disse: não é ele não. E o irmão dizia: é, pastor, por que o senhor está dizendo que não é? Aí o pastor disse: assiste o vídeo. No vídeo dá de ver até o sininho da garganta dele. Ele está com a boca aberta e gritando e fazendo assim com a mão. Olha no vídeo, ele está pulando, rodando. Irmão, não é ele. Aí o irmão disse assim: pastor, e o que uma coisa tem a ver com a outra? Aí o pastor disse: porque aqui na igreja ele não abre a boca para dar glória. Aqui na igreja ele nem levanta a mão. Aqui na igreja ele parece uma pedra de gelo. Como é que aqui na igreja ele é assim e lá no estádio de futebol ele pula, ele roda, ele grita, ele levanta a mão? Então não é ele. E o que eu quero dizer nessa noite é que às vezes a gente entrega muito para quem nunca nos deu nada. E para aquele que morreu, para aquele que nos salvou, para aquele que nos resgatou, a gente não entrega nada, ou entrega pouco demais. E Deus está cansado de adorações mesquinhas. Deus está cansado de você entregar para Ele só a sobra. Passa o dia assistindo, passa o dia jogando, e quando chega na igreja, quer entregar para Deus o que sobrou. Deus não quer sobra. Deus quer por completo. Deus quer o teu melhor. A Bíblia diz: entrai por suas portas com louvores e ações de graça, e no seu templo cada um diz glória. Aleluia. Bendito seja Deus. O que é que você trouxe para Deus nessa noite? Cadê a glória que você trouxe para Ele nessa noite? Cadê a tua adoração? Nós não podemos perder para um time de futebol. Nós não podemos perder para uma novela. Nós não podemos perder para um filme, para uma apresentação. Nossos cultos têm que voltar a ser espirituais. Nossos cultos devem voltar a ser cheios da presença de Deus. Devemos voltar a ser fervorosos e cheios da presença. Aleluia! Aleluia, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Agora Samuel está vivendo com duas gerações: geração de Ofni e Finéias e geração de Icabode. A geração de profanos e adúlteros e a geração dos frios. Aí a Bíblia diz, na passagem que nós lemos, que Samuel estava deitado. Só que lá no templo, lá na casa de Deus, lá onde a arca ficava, tinha uma lâmpada. Lâmpada essa chamada de lâmpada de Deus. Só que a lâmpada de Deus, ela estava para se apagar. Ela estava quase se apagando. E talvez Samuel olhava para aquela lâmpada e pensava assim: o que será de mim quando essa lâmpada se apagar? O que eu vou fazer na minha vida quando a lâmpada de Deus já estiver apagada? O que será de mim no meio de uma geração de profanos, no meio de uma geração de frios? O que será de mim se a lâmpada de Deus se apagar? Mas o texto diz: e antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus falou com Samuel. Deus, ele não vai chegar depois. Deus vai chegar antes que a lâmpada se apague. Deus vai chegar antes que Satanás te faça pecar. Deus vai chegar antes que Satanás destrua a tua vida. Não se preocupe, porque Deus, ele não chega depois. Ele vai chegar antes. Deus não vai permitir que a lâmpada se apague. Deus não vai permitir que a chama se apague, mas ela arderá continuamente sobre o altar. Deus chama Samuel 3 vezes, e as 3 vezes ele vai até Eli, como nós lemos. Ele vai e diz: o Senhor me chamou. Ele diz: não te chamei, volta e deita. Só que tem um porém, quando Deus chama Samuel pela 3ª vez, que ele vai até o profeta Eli, a Bíblia diz: e Eli entendeu que quem falava com Samuel era o próprio Deus. Aí Samuel disse: volta, deita, e quando te chamar de novo, você vai dizer: eis-me aqui, fala que teu servo ouve. O interessante é porque quem ouve é Samuel, mas quem entende é Eli. Quem ouve é Samuel, mas quem entende quem estava falando era o profeta Eli. Porque tem gente que ouve a voz de Deus, mas não entende. Já tem outro que entende, mas já não ouve mais a voz de Deus.
Deus está chamando Samuel num cenário de caos, em meio a uma geração de profanos e frio. O cenário estava horrível, mas Deus ainda falou com Samuel. Porque mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à geração de profanos, mentirosos e adúlteros, mesmo em meio a uma geração de frios, Deus ainda fala. Deus ainda fala. Não se preocupe, o mundo está acabando, tudo indo de água abaixo, mas não se preocupe. Deus ainda tem porta-vozes. Deus ainda tem pessoas que ouvem a sua voz. Não se preocupe, porque Deus guardou para si Samuel. Ainda existe um menino guardado lá no templo. Ainda tem Samuel guardado. E será se aqui nessa noite tem Samuel? Será se aqui nesse culto ainda tem pessoas que ouvem a voz de Deus? Será se no nosso meio ainda existem pessoas que escutam, que entendem a voz de Deus? Porque Ele ainda fala. Mas Ele fala e precisa de pessoas que ouvem e de pessoas que entendam. Porque o que vai adiantar Deus falar e você não ouvir? O que vai adiantar Ele falar e você não entender? Porque eu creio que Deus fala. Eu creio que existem pessoas que ouvem, mas você precisa ouvir e entender a palavra de Deus, para ela ter efeito sobre a tua vida. Glória a Deus. Naquele dia Deus decidiu se apresentar a Samuel, porque uma geração está indo, outra geração está vindo, e essa que estava indo e a outra que estava vindo estava totalmente perdida. Mas tinha um menino guardado, tinha um menino sendo preservado. Aleluia, glória a Deus. E Deus em nossos dias, Ele ainda preserva Samuel. Em nossos dias Deus ainda preserva os seus vasos. Em nossos dias Deus ainda guardou para si os seus instrumentos. E eu quero profetizar algo sobre a tua vida nessa noite. Antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus vai falar com você. Antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus vai se apresentar para você. Talvez Deus já está falando com você agora, mas talvez Ele apareça para você hoje de madrugada. Eu não sei que hora Ele vai aparecer, mas eu sei que com você Ele vai falar. Antes que a lâmpada se apague, Deus falará. Porque nós não vamos fazer parte da geração de Ófine e Finéias. Nós não faremos parte da geração de Icabode, mas nós somos a geração de Samuel. A geração que no meio do caos, em meio ao pecado e à frieza espiritual, ainda vamos ouvir a voz de Deus. Ainda vamos entender a voz de Deus. Ainda vamos ser usados por Deus. Deus conta comigo, mas Deus também conta com você. Deus conta com você nessa noite. Não desista. Não pare. Pode estar difícil. Se você abrir o telefone, só tem notícia ruim. Não tem nada de bom. Instagram, Facebook, YouTube, não tem nada de bom. Só notícia ruim. É guerra não sei aonde, acidente não sei aonde, gente morreu, gente matou. Desliga o telefone, vai orar. Vai ler a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus? Seja Samuel. Vai ouvir a voz de Deus. Não procure coisa ruim, porque daqui para frente a tendência é piorar. Mas Deus está nos guardando. Nós somos Samuel, Deus está nos preservando. Por quê? Porque somos porta-voz de Deus em meio ao caos. Somos porta-voz de Deus no mundo de pecado, no mundo de profanos, no meio de frios. Deus está nos guardando e nos preservando. Há quem diga que estão se acabando os pregadores, estão se acabando os instrumentos de Deus. E eu te digo, vai para casa e durma em paz, porque Deus guardou os dele para si. Deus guardou Samuel. Deus ainda tem profeta escondido na caverna. Deus guardou para si os seus instrumentos. Por quê? Porque está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito e em verdade. Estamos vivendo. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo o derramamento do Espírito Santo. Estamos vivendo um avivamento. Então se posiciona. Se posiciona como Samuel, porque Deus vai te chamar. Não se contente nem faça parte da geração de Ófine e Finéias.
não se contenta, não faça parte da geração de Icabode, mas seja você participante da geração de Samuel. E eu agradeço a oportunidade nessa noite.